eu quero compartilhar esse primeiro tema, que é o tema da comunhão. Se você tem sua Bíblia, pode abrir em 1 João, capítulo 1, e vamos passar por uns versículos aqui, de 3 a 7 a leitura. Hoje é celebração da ceia, então os irmãos provavelmente pensam em ir embora logo, depois do culto da ceia, ir para casa, descansar. Amanhã, um novo dia de trabalho para muitos. Alguns irmãos aqui, eu não sei se o desemprego chegou em Jundiaí, mas orar por esses irmãos também. 1 João, capítulo 1, versículo de 3 a 7. Eu achei interessante uma frase, quando o pastor Mário disse toda a verdade, que ele é pecador, porque nós somos pecadores, mas eu gostei da frase do Tim Keller, um pastor lá da Outra América, que diz que somos mais pecadores do que pensamos, porém somos mais amados do que acreditamos. Nós somos amados demais pelo Pai. O nosso Pai não nos trata com ira, o nosso Pai não nos trata com vingança, o nosso Pai não é um Pai que cobra aquilo que a gente não pode fazer. Nosso Pai é um Pai de amor, e na sua infinita graça e amor, Ele permite que a gente viva em comunhão. E esse texto de 1 João, capítulo 1, versículo 3 a 7, diz: sim, o que vimos e ouvimos, é João que está falando, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa, para que exista comunhão. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O tema muito sugestivo é a igreja dos meus sonhos. Eu já sonhei, na minha juventude recente, de que uma igreja dos meus sonhos seria uma igreja que não tivesse parede, onde a igreja estivesse diariamente vivenciando um tempo do outro lado do mundo, vivendo com as pessoas intensamente. Depois passou um pouco a minha juventude e eu sonhei que uma igreja boa seria uma igreja que não tivesse reunião de conselho, que não tivesse reunião de diretoria, que não tivéssemos que planejar nada, que não tivéssemos rol de membros e que não tivéssemos tantas coisas. Mas agora eu fico pensando que uma igreja do meu sonho e do sonho de muitos irmãos seria como aquela igreja idealizada por um pastor lá no Nordeste, que é a igreja que teria uma reunião por mês. Essa era a igreja dele, e ele, como pastor, teria um dia no mês de descanso, no dia da reunião. Seria a igreja do sonho dele. Ele não teria esta possibilidade de encontro. Mas sabe que esta sonho é uma bobagem, porque o sonho que Deus tem para a igreja é este, de estarmos nos encontrando, de estarmos juntos, de vivenciarmos a grandeza de Deus nesse tempo de milagres de Deus, que permite a existência da igreja sobrevivendo, vivendo e crescendo durante esta década e meia, estes 15 anos. João, quando escreve, e provavelmente uma das cartas escritas no Novo Testamento, que termina por volta do ano 100, 110, João diz: ouvi e vi a Jesus, aprendi dele, o Mestre. Essa carta de João é uma carta da praticidade. Esta carta de João é uma carta da necessidade de vivermos aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos. Esta carta de
João é uma carta que leva-nos a considerar vários assuntos. Essa noite consideraremos aquilo que sonhamos como comunhão. E o que nós vamos considerar que comunhão não é unidade. Não é unidade. No sentido de que todos aqui seremos um. Todos terão que ter cabelo branco, como pastor da igreja, usar essa camisa bonita, que eu não sei se eu ganhei, eu vou ter que pagar, mais uma camisa bonita. Não, isso é unidade, uniformidade, essas coisas existem lá fora. Comunhão não é isso. Comunhão não pode ser isso, porque comunhão se faz na diferença. Nós somos diferentes, os autores da Bíblia são diferentes. Comunhão é participação, comunhão é comunicação, comunhão é crenças naquilo que é comum, comunhão é companheirismo. Por isso, certamente, este desenho embaixo, que foi denominado como ícone, é isso? É um nome bonito para terminar o domingo. Esse desenho aí simboliza muito bem, retrata muito bem o que é comunhão. O Senhor Jesus, Ele tinha comunhão com os seus discípulos. O Senhor Jesus caminhava com os seus discípulos. O Senhor Jesus tinha um lugar. Por isso essa ideia de que o templo não é importante, de que o templo não tem relevância, não é muito interessante. Pode ser que o templo não seja e não deve ser a nossa prioridade, mas ele tem a sua importância. Eu me lembro dessa passagem que diz assim, quando Jesus vai ser preso. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim. Este era o templo de Jesus naquela ocasião. Este era a sala de Jesus, o escritório de Jesus. Este era o lugar onde Jesus reunia com seus discípulos e entrou ali com eles. É interessante. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. João capítulo 18, versículo 1 e 2. É o lugar onde Jesus reunia com os discípulos muitas vezes. Me parece, numa leitura superficial do texto, que Judas não era familiarizado com o lugar, embora fosse tesoureiro do grupo apostólico, mas Jesus aparecia lá, naquele lugar. Comunhão é estarmos juntos, sim. Comunhão não tem a ver só com festas, com passeios. Pode ser que numa festa, pode ser que num passeio, pode ser que numa cantina, pode ser que em uma celebração a gente tenha comunhão, como nesta noite eu vou procurar e tentar falar com os irmãos. Mas nem sempre os nossos encontros são encontros aonde de fato acontece comunhão. Comunhão é o sonho de todos os pastores, eu diria que ainda prezam pelo Evangelho de Jesus Cristo nesse tempo. Comunhão, eu afirmo, só é possível se nós tivermos uma experiência verdadeira com Jesus de Nazaré. Eu afirmo, comunhão é possível com uma experiência verdadeira com Jesus de Nazaré. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Uma experiência com Jesus. Eu não posso ter uma koinonia com alguém que não passou pela experiência de salvação. Eu tenho relacionamento com essas pessoas e tenho que ter relacionamento com essas pessoas. Mas comunhão é mais profundo. Comunhão que este tema nos sugere hoje à noite é aquilo que custou preço de sangue lá na cruz do Calvário, e daqui a pouco vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Comunhão é aquela passagem de Filipenses ou de Colossenses que também diz que nós fomos transportados de um reino de trevas, aonde estávamos, para um reino de luz, aonde Jesus Cristo é o Senhor.
senhorio. Antes servíamos a Satanás e o seu reino. Antes fazíamos a vontade do diabo. E agora, por causa do toque do Espírito em nossa vida, nós nascemos de novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E fizemos a viagem mais rápida e mais poderosa que o mundo ainda não conhece, mas você conhece. Fomos tirados das trevas e colocados no reino da luz, no reino de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu fui adotado como filho por causa da fé em Cristo Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados conscientemente, e a minha vida passou por uma transformação. Agora não sou mais eu quem devo viver, na palavra de Paulo, mas Cristo vive em mim. Agora eu sei, como diria Jó, que meu Redentor vive. Eu sei em quem creio. Eu sei quem a minha fé está depositada. Então eu me ajunto. E esse meu ajuntamento é comunhão. É possível porque temos a mesma experiência, porque temos o mesmo desejo de fazer com que o mundo conheça Jesus, porque temos os mesmos sentimentos, as mesmas alegrias e as mesmas dores. Nós caminhamos no caminho que o Senhor traçou para a nossa vida. Daí então, andarmos juntos. Comunhão é isso. Eu não posso ter comunhão com alguém que ainda não vive a inteireza do Evangelho. É muito estranho nós usarmos essa palavra, embora esta palavra tenha muitos significados. Podemos ver a comunhão no Antigo Testamento, podemos ver a comunhão na teologia de Paulo, podemos ver a comunhão no tempo de Jesus, no Novo Testamento, evidentemente. Poderíamos pensar nisso, é mais ou menos como a palavra amor, mas isso é para teólogos, isso é para os estudiosos, isso é para aqueles que estão pensando outras coisas. Nós pensamos igreja, nós pensamos pessoas, nós pensamos em Jesus como Salvador. Daí não existir koinonia, a palavra que as pessoas gostam de usar quando pregam, né? Às vezes nem sabem o que significa a palavra, mas dizem uma palavra assim, uma palavra grega, que significa exatamente isso: nós andarmos juntos. Mas só é possível andar juntos se tivermos, se passarmos, se conhecermos, se vivermos a experiência do novo nascimento. Ah, meus irmãos, não é menos verdade de que nós estamos vivendo um tempo de muita falação e de pouca experiência com Jesus. Não é menos verdade de que as igrejas hoje carecem, como a igreja dos Estados Unidos, de nós voltarmos a pregarmos salvação para os membros da igreja, que acham que estão salvos, que deduzem que estão salvos, mas não vivenciaram uma experiência de Jesus, não reconheceram os seus pecados e não se arrependeram dos seus pecados ainda. Comunhão sem cruz, comunhão sem conversão é apenas um encontro social. Tem dono de restaurante que promove supostamente mais comunhão do que as nossas festas, do que os nossos almoços e jantares, porque para nós comunhão é experiência com Cristo Jesus. Mas o texto de 1 João prossegue e diz que comunhão é possível porque nós vivemos uma vida diferente, exatamente porque abraçamos e entendemos e abraçamos a fé evangélica, a fé evangélica, a fé do Evangelho, a fé dos apóstolos. Esta igreja não tem na sua nomenclatura o nome apostólica, mas ela é essencialmente apostólica. Seria mais ou menos dizer que a igreja é uma igreja, de que a comunidade é uma igreja. Igreja é igreja, comunidade, comunhão, estarmos juntos é uma igreja. Nós somos igreja porque nós temos
o Senhor como Salvador. As nossas diferenças, eu digo de membresia de igreja, não nos distanciam quando nós passamos pela experiência da cruz. Mas agora, passados pela experiência da cruz, nós temos que viver uma vida diferente. Por isso, comunhão não é só mais um passeio, comunhão não é só mais uma cantina, é diferente por causa dos meus valores. Eu não posso entender que comunhão se dá sem valores. Os nossos valores são comuns, a nossa fala é uma fala diferente. A nossa ética é uma ética diferente. Por isso nós temos coisas em comum. Por isso nós somos companheiros. Por isso nós podemos andar juntos. Eu uso a expressão, eu estava fora do mundo. Algumas pessoas provavelmente não entendem essa frase, mas normalmente um pastor de tempo integral, se ele não cuidar, ele vive fora do mundo, ele vive neste paraíso que é a igreja. Os irmãos viram que a igreja é um paraíso, né? Domingo, todo mundo bem vestido, cheiroso, até quem é feio fica bonito, quem é esquisito fica diferente, e a gente se ajunta, que é um lugar gostoso demais. Mas as coisas acontecem a partir de amanhã, para muitos, é diferente. Então, quando eu digo que eu estava fora do mundo, é que de quando em quando eu sou tocado por alguma coisa mais forte, eu acabo entrando em alguns segmentos da sociedade. O propósito é de ajudar, o propósito é de colaborar. E o pastor Mário sabe, eu sou presidente lá daquele negócio, né? E não vou falar porque está sendo gravado o negócio, mas eu comecei a me relacionar de novo com pessoas, né, que não vivem o meu mundo. Irmãos, palavrão, não palavra cumprida, porque palavrão pode ser uma palavra cumprida, né? Mas é natural da boca das pessoas. Assim como nós conversamos e não usamos palavrões, as pessoas aí fora usam, e é intrigante. A ética dessas pessoas não é a nossa ética. Os valores dessas pessoas, da maioria delas, não são valores. Então eu estou fazendo parte de um segmento onde os meus pares é aqueles que estão comigo, estão preocupados quando vão chegar a credencial. Eu perguntei, essa credencial dá direito a metade no cinema? Vou pegar a credencial, vou entrar no cinema, pagar meia? Será que é isso? Não só para ter a credencial. As pessoas estão vivendo estas coisas, mas isso acontece do lado de fora. Não há possibilidade de comunhão, meus irmãos, mas há possibilidade de convivência, há possibilidade de fazer com que essas pessoas vejam que a minha vida se desenrola de uma maneira diferente. A minha fala, a minha ética, os meus valores são do reino. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou testemunha de Jesus. Eu sou testemunha do Senhor dos Senhores. E eu então sou levado a fazer o Mestre conhecido através da minha vida. Daí aquela expressão do Paulo, quando escreve a primeira carta dele aos crentes de Corinto, e diz no capítulo 1, no versículo 9: fiel é Deus, por quem foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós que fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, nós temos comunhão agora, porque nós vivemos uma vida diferente. A nossa vida não pode ser igual. Não pode ser igual. Às vezes eu sou obrigado a concordar com o decano dessa igreja, o Supremo, Mário, pastor e reverendo. Às vezes eu estou velho demais para determinadas coisas.
Não consigo ver comunhão numa festa que termina com uma balada gospel. Não consigo ver comunhão numa festa onde todos se vestem iguais e têm o mesmo estilo e a mesma moda. Eu não consigo ver mais comunhão nessas coisas, porque nessas coisas não há comunhão. Comunhão há quando nós decidimos viver uma vida diferente. A comunhão minha com aquele que me chamou. Eu e Jesus temos comunhão. É o que o texto diz quando nós lemos estas coisas. Vos estamos escrevendo para que a alegria de vocês seja completa. Versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa: Deus é luz, nele não há trevas alguma. Nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, diz a Bíblia, mentimos e não praticamos a verdade. Não há verdade nisso. Quando nós passamos pela cruz, quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, quando nós entendemos o que é novo nascimento, nós passamos a ter condições de andarmos juntos com as pessoas que vivem diferente, porque esta é a mensagem de 1 João. Mas há uma terceira consideração e última nesse texto, que está no versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O texto fala que é possível, porque tivemos uma experiência, porque temos uma vida diferente. Mas agora o texto diz que nós temos irmãos, e nós temos um modelo de comunhão. Este modelo de comunhão não é pastor, esse modelo de comunhão não é a irmã de oração forte. Esse modelo de comunhão é Jesus. Jesus é o modelo de comunhão. Jesus é aquele a quem devemos olhar, mirar, contemplar e desejar ser parecido. Porque quando nós entendemos que temos agora os irmãos para vivermos em comunhão, vamos entender que comunhão se dá em pelo menos 3 estágios, que vocês serão relembrados nesse mês de celebração. O primeiro estágio que se dá é sentir as pessoas. Nós temos comunhão, podemos viver uma vida de comunhão por causa da cruz, por causa do nosso jeito diferente de viver e porque nós sentimos as pessoas. Nós temos que cuidar das coisas, e os irmãos aqui da igreja, da comunidade, estão de parabéns pelo tempo, tão bem cuidado, tão bem ajeitado. Certamente é exemplo para muitas igrejas, para muitos irmãos e igrejas que têm os seus tempos e não tem, às vezes, não é condições, mas não tem a mesma disposição. Mas nós não podemos deixar de amar as pessoas e de sentir as necessidades das pessoas. Quando foi a última vez que você abraçou alguém e caminhou com essa pessoa? Comunhão não é apenas ter intenção, comunhão é ser intenso no sentir, no pulsar das necessidades das pessoas. Quantos provavelmente estão precisando do seu abraço? Quantos provavelmente estão precisando da sua mão? Quantos provavelmente estão precisando de caminhar com você? Comunhão é sentir as pessoas. Por isso nós andamos juntos, porque nós sentimos. Nós andamos com Jesus e sentimos Jesus, mas nós não podemos tocar em Jesus ainda. Um dia, certamente faremos isso, espero, mas agora nós temos que sentir. Meus irmãos, será que nós sentimos de fato as pessoas? Às vezes nós choramos com a miséria longe de nós. Esses dias eu estava revendo uns acontecimentos do Brasil há
7 anos atrás, 6 anos atrás, uma fome sem tamanho na região do Piauí. E a gente fica entristecido, a gente chora em ver um país tão rico com governantes tão pobres. E a gente chora porque tem gente no Brasil hoje, no mundo, mas no Brasil hoje, que vai dormir com fome, quando nós provavelmente nos desfizemos de alimentos, porque não tinham o que fazer mais com eles. Mas nós precisamos sentir aqueles que estão perto de nós, sentir as suas necessidades, sentir os seus clamores, sentir às vezes a sua ausência e ser intenso em buscar alguém que às vezes está precisando de comunhão, e comunhão provavelmente se dá nessa dimensão. Mas também comunhão entre os irmãos se dá no servir. Você só está aqui neste tempo presente porque você é um servo. Você é um servo. Você é trabalhador. Você não é um atirador de elite que é chamado apenas em ocasiões estratégicas para que seja filmado, fotografado e depois receba uma condecoração no seu batalhão, na sua esfera de ação. Você não é. Você é servo para ter na sua vida, e provavelmente o Davi já usou essa expressão, que não é dele, ele aprendeu de alguém e eu aprendi dele, termos atos de bondade. Uma vida de comunhão é uma vida cheia de atos de bondade. A comunhão se dá na dimensão em que nós vamos andando e dispensando atos de bondade, como irmãos, como irmãs, com gente querida que precisa ser abençoada e andar junto na nossa caminhada. Você precisa lembrar qual foi a última vez que você teve comunhão através de um ato de bondade. Qual foi a última vez que você visitou alguém doente, levando uma sopa, levando um bolo, levando um presente? Alguma coisa que não custou mais do que 5 ou 6 reais, mas ato de bondade em favor de alguém. Ato de bondade que revela que você de fato caminha junto, que você é companheiro de verdade. Mas também, especialmente nessa noite e nesse primeiro culto de celebração desta vitória desses 15 anos, é sentar em volta da mesa, como nós estaremos sentados daqui a pouco, de forma figurada, evidentemente, mas todos nós estamos aqui em volta do pão e do vinho. Pão e vinho nós praticamos como ceia do Senhor. Ouvimos o pastor Mário falando que isso é um memorial. Isso daqui não vai se transformar, isso não vai trazer graça. Se a ceia trouxesse graça, nós teríamos que fazer na via pública de maior movimento. Se comer do pão e beber do vinho perdoasse pecados, a gente deveria fazer a ceia todos os dias, porque esses elementos trariam perdão. Mas esses elementos, eles trazem para nós um supra-sumo do Evangelho, o resumo do Evangelho. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte, e Jesus Cristo voltará. Isso daqui não é propriedade da igreja quadrangular, porque não é esses 4 temas da quadrangular. Isso é propriedade do Evangelho. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou da sepultura, e um dia Jesus Cristo voltará. Não existe lugar tão agradável, tão propício para pensar em comunhão quando nós estamos em volta da mesa do Senhor. Daí a necessidade de comungar esse momento de culto, chamado de ceia do Senhor, porque hoje é tempo de refletir, é tempo de ir para casa e pensar que Deus tem dado aos irmãos, durante estes 15 anos, muitas bênçãos, mais do que vocês, como comunidade cristã de Jundiaí, pode contar.
as bênçãos são muitas, mas vocês precisam considerar este primeiro propósito de Deus para a vida do povo de Deus, que é a comunhão. E comunhão se dá porque tivemos uma experiência viva com Deus vivo. Essa experiência não precisaria ser dita verdadeira, mas ela precisa ser verdadeira. Precisa mudar a sua vida, para que você possa viver uma vida diferente e não tenha medo de viver na contramão. É na contramão que nós vivemos, é na contramão que nós marchamos. Os nossos valores, os nossos princípios e tudo aquilo que nós abraçamos por causa de Jesus não tem nenhum vínculo com esta sociedade, com essa cultura. É interessante que as igrejas de um tempo para cá querem viver a cultura, só que esqueceram de viver o Evangelho. E muitas igrejas evangélicas estão vivendo a cultura, mas não estão vivendo o Evangelho. Mas precisamos viver diferentes. O nosso viver é diferente. E a minha comunhão, ela se dá com gente como eu, gente diferente. Isso não é problema para nos afastarmos, mas isso é bênção de Deus para nos aproximarmos uns dos outros e, quem sabe, abraçados, fazer a nossa caminhada de comunhão todos os dias. Abra o seu coração para as pessoas, sinta as necessidades das pessoas, faça uma oração e acredite que Jesus Cristo vai atendê-la no nome dele. Peça a Deus para te dar sensibilidade, para você sentir aquilo que as pessoas estão precisando. Você vai sentir aquilo que as pessoas estão precisando. Elas estão precisando de comunhão e você vai dar às pessoas comunhão. Mas que você seja, antes de tudo e acima de tudo, um servo. E que você, quando a igreja celebrar esse tempo de morte, esse tempo de vitória do Senhor Jesus, agradeça por pertencer a uma igreja que as pessoas foram compradas não pelos dízimos, que as pessoas foram compradas não pelo sofrimento, que as pessoas foram compradas não por uma troca, mas foram compradas pelo sangue precioso vertido na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida. A nossa vida só tem sentido se comunhão for algo que a gente viva todos os dias que o Senhor nos conceder, não só aqui, mas aqui e além daqui, para que esta comunhão seja verdadeira e sirva para que a igreja, não só dos meus sonhos, mas dos sonhos do meu Pai Celestial, sejam os meus sonhos verdadeiros todos os dias. Que Deus me dê a graça e eu aprenda a viver um tempo de comunhão, e que vocês, neste tempo de celebração, não esqueçam de viver comunhão todos os dias, aonde você estiver, com os amados comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, com os outros, que você tenha um relacionamento mais saudável possível, e que você leve a essas pessoas a mensagem, através da sua vida, de Cristo Jesus, para que um dia estes com quem você se relaciona possa ter comunhão verdadeira com você, e em breve comunhão em volta da mesa do Senhor. Oremos. Pai eterno, obrigado pela existência desta igreja, obrigado pela palavra que esta igreja tem pregado, obrigado, Senhor, pelos pastores que o Senhor tem permitido que esta igreja tenha, e obrigado por aquilo que começou como sonho do Senhor, se concretiza nesse tempo de celebração de 15 anos no coração do pastor Mário. Obrigado porque o Senhor o tem sustentado, e certamente o Senhor o levantou para esse tempo, para ter uma igreja que não ande segundo o curso deste mundo,
mas uma igreja que ande segundo o curso que o Senhor tem estabelecido para ela. E como igreja, nós precisamos de tantas outras coisas, como a igreja do Senhor aqui verá nesse mês. Mas nós precisamos de comunhão verdadeira com o Senhor, comunhão verdadeira com os irmãos, que só é possível por causa da cruz, por causa daquilo que nós entendemos que aconteceu para a nossa salvação. Continue abençoando esta igreja nesse tempo, para que milagres também a tua igreja continue vivenciando, milagres de cura, milagres de conversão, milagres de transformação de famílias, milagres que o Senhor tem, que a gente nem imagina, porque o Senhor ama muito mais do que nós acreditamos. Obrigado porque somos amados pelo Senhor de uma maneira tal que nós ainda não entendemos este amor completamente. Mas obrigado por aquilo que entendemos, e obrigado por esta noite, obrigado por essa celebração da ceia do Senhor. Que seja um tempo bom e que ela seja santa, porque o Senhor é santo e porque o Senhor espera de mim e de cada irmão nessa noite que sejamos santos como o Senhor é. Nós oramos juntos, pedindo que o Senhor nos ajude, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê a alegria de vivermos esse tempo celebrando as vitórias e as bênçãos do Senhor. Amém?